irmãs, a liturgia deste domingo, do 15º domingo do tempo comum, nos convida a olhar para Jesus e a perceber o que Ele fez por cada um de nós, porque no dia do nosso batismo, nós também fomos enviados em missão. Nós também recebemos a mesma missão dos seus discípulos, de anunciar o Evangelho, de converter as pessoas e que essas pessoas possam fazer com que sejam frutificados aqui dentro da igreja. Nós recebemos essa missão. O Senhor enviava de 2 em 2 para que se cumprisse lá, como a gente vê no Antigo Testamento, né, a lei judaica, onde era enviado de 2 a 2 para que um pudesse testemunhar os feitos do outro. Porque quando vai somente uma pessoa, eu, por exemplo, eu posso ir visitar uma família, e chego lá e digo, aconteceu isso, isso e aquilo. Será realmente que aconteceu? Então, era justamente para que pudesse, assim, um testemunhar o que o outro fez. E também hoje a gente traz para a nossa realidade, porque antigamente, né, não tão distante, mas o homem, no caso aqui incluindo homem e mulher, tinha palavra, né? Quando um fazia acordo com o outro, aquele acordo era para o resto da vida. Né? Hoje a gente vê que isso já não acontece. São poucos ainda aqueles que têm palavra para dizer assim, é desse jeito que nós vamos fazer e vai até o fim. Porque muda, é constante. Né? É inconstante, na verdade. É inconstante as nossas atitudes. Então precisamos retornar aquilo que Jesus nos fala, de testemunhar, de dizer, é de 2 em 2. E esse 2 em 2 também nós trazemos para dizer aqui, que é o amor que nós devemos mostrar para o nosso próximo. Já pensou numa realidade paroquial, numa realidade de comunidade, se a gente não consegue amar o nosso próximo? Imagina se a gente vai conseguir amar 2, 3 ou 4. É uma realidade a ser colocada em prática dentro da nossa comunidade, porque a gente já não consegue mais amar o nosso irmão. Nós precisamos justamente seguir o preceito da caridade. Qual é o preceito, os 2 preceitos da caridade? Que é justamente a caridade, que é o amor. É justamente amar a Deus e amar o nosso próximo. Esse é o preceito que nós deveríamos seguir e colocar em prática na nossa vida. É o preceito de amar a Deus, em primeiro lugar, e ao nosso próximo. É isso que Jesus vem também nos falar neste envio de 2 em 2, para que nós reconheçamos que é no nosso próximo também que está Deus, que é no nosso próximo que nós devemos amar. E voltamos lá para a primeira leitura, quando a gente vê que o profeta Amós, ele diz, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, mas o Senhor o enviou a evangelizar, para que convertesse as nações. E o Senhor quer enviar cada um de nós, para que nós possamos converter também essas nações, mas não precisamos levar muita coisa. Uma sandália, uma túnica é o suficiente. Por que eu digo isso? Porque nós devemos acreditar na providência de Deus. É Deus que vai providenciando na nossa vida tudo necessário quando nós nos abandonamos à sua providência. Ele providencia. Não precisamos de muito, mas nós precisamos do suficiente. O suficiente para que a gente tenha uma boa vida. Para que a gente possa, assim, agradecer ao Senhor todos os dias. Quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus? O tanto que Deus, o tanto que Jesus tem realizado na tua vida, e quantas vezes você parou para agradecer? Porque nós devemos agradecer muito mais do que pedir. Nós devemos olhar para o Evangelho de hoje e é justamente agradecer que nós nos convertemos, é através do agradecimento que nós vamos deixando Deus agir na nossa vida. E assim a gente vai se convertendo. A gente vai olhando para o que o Senhor pede para cada um de nós.
Então é através do Evangelho, através da leitura que nós escutamos, que nós devemos colocar em prática aquilo que mais de precioso o Senhor pede para cada um de nós, que é amar. É amar o nosso próximo e a Ele mesmo. Precisamos sair como os discípulos saíram, neste envio para ir visitar. Às vezes a gente sabe que tem um doente, tem um enfermo lá no nosso bairro, na nossa rua, mas a gente não vai. Porque depois que morreu, a gente vai lá. É bom a gente visitar, porque um dia a gente pode estar passando pela mesma necessidade, estar precisando de alguém para ir ao nosso encontro. Porque quando a gente recebe uma visita, quando a gente é bem acolhido, é mesmo aqui na igreja. Tem os guardas chegam, vocês chegam, os guardas dizem o quê? Boa noite, seja bem-vindo. A gente já se sente em casa, a gente já se sente bem acolhido. Assim é na nossa casa. Se você recebe bem uma pessoa na sua casa, ou se você vai até a casa de alguém e é bem recebido, você quer voltar. E a gente precisa exercitar mais isso dentro da própria igreja, que às vezes a gente não fala nem com quem está do nosso lado. Eu não digo ficar conversando durante a missa, mas quando a gente chegar, saudar com boa noite. Olá, tudo bem? Porque a gente precisa reconhecer que este meu irmão que está ao meu lado é filho de Deus e que eu devo amá-lo, eu devo mostrar o quanto Deus é bom comigo e assim o amor deve contagiar cada um de nós. Por isso é importante a saudação, a acolhida e que nós sejamos mais acolhedores, para que não aconteça como no Evangelho, né? Na casa aonde vocês não forem bem recebidos, sacudir até a poeira dos pés. Quantas vezes a gente vai na casa de uma pessoa que dá vontade de fazer isso, literalmente, porque a gente não é bem acolhido. Se a gente pede para falar de Deus, do amor de Deus, as pessoas, isso é balela, é besteira, eu não acredito nisso. Tem muitos que falam isso ainda hoje, porque não conheceram, não necessitaram talvez da presença de Deus, ainda não se reconheceram necessitados da presença de Deus. E a gente precisa realmente buscar nos converter, a gente precisa buscar ter uma vida de santidade, porque quando nós desistimos da vida de santidade, a gente desiste da eternidade, nós desistimos do céu. Porque se eu não for santo aqui nessa terra, como é que eu vou herdar o reino dos céus? Como é que eu vou passar daqui para a eternidade se eu não quero viver uma vida de santidade? Se eu não busco me converter? Então, reflitamos na nossa vida. Se eu já desisti da santidade, se eu já desisti da minha conversão, eu devo retornar, porque eu quero morar no céu. Eu quero fazer morada eterna no céu. A gente tem a mania de perguntar, né? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Mas e o que é que nós estamos fazendo verdadeiramente para que o céu seja alcançado por cada um de nós? É o que nós devemos meditar. Se nós realmente queremos ir para o céu, comecemos a trabalhar, comecemos a nos esforçar e acreditar mais na providência de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.